Olá pessoal do quinto ano, vamos aí para a nossa revisão de arte, né, para a nossa prova. Então nós vamos falar da arte, da animação e das HQs no geral, não só para relembrar então algumas informações que vão ser importantes para vocês poderem responder à prova. Então assim, lembra que nós falamos ao longo das aulas da história e da evolução dos quadrinhos, né? Então, lá no início, né, os fundamentos básicos, né, de toda história em quadrinhos, que ela é feita com características próprias, né, enredo, personagens, né, o tempo, o lugar. Então, tudo isso é importante na hora de vocês responderem lá as questões, né? As características das histórias em quadrinhos, as onomatopeias, o que são as onomatopeias? São os sons, lembrar dos recursos que são usados, né? Os balões que são empregados para dar informação dentro do texto, o suporte, né? Que eles usavam na época era só os jornais, que eram chamados periódicos, onde eles colocavam essas histórias, né, onde elas eram lançadas geralmente durante a semana, né? Então, as histórias em quadrinhos ou HQs, né, é o nome pelo qual a gente conhece essa arte. E isso é importante vocês relembrarem. Outra característica importante que sempre é destacada é o tipo de linguagem. Toda história em quadrinho ela tem uma linguagem, que é a linguagem verbal e não verbal. Às vezes a página não tem texto, tem só imagem, que é a linguagem não verbal. Mas aquela sequência de quadrinhos ali, dois, três, quatro, a gente sabe o que, é que ele está querendo dizer sem ter texto, sem ter diálogo, sem ter fala. Só as imagens elas já passam informação. Então é por isso que a gente fala que as histórias em quadrinhos elas sempre vão apresentar a linguagem verbal e a não verbal que identifica o que está acontecendo na cena naquele exato momento. Outra informação que vocês têm que lembrar é a história do Yellow Kid, né? A primeira história em quadrinhos, aonde ela aconteceu e a importância dela, porque ela veio não só para entreter as crianças ou os adultos, ela veio também deixar uma mensagem, né? Então, todas as historinhas do Yellow Kid, elas sempre traziam uma reflexão sobre o que estava acontecendo na sociedade, sobre as questões relacionadas aos direitos urbanos, questões relacionadas ao preconceito, à discriminação. Então era uma revistinha em quadrinho, mas ela tinha um teor mais sério. Através das historinhas dele, ele retratava essas questões de preconceito, discriminação, o dia a dia da sociedade aonde aquele garoto vivia. No caso, nos Estados Unidos, de 1894, então final do século XIX, né, era o ambiente dele. E você tem que lembrar essas características. Outra coisa, quando as HQs chegam ao Brasil, né, e começa a difundir, você vai ter que lembrar isso, né? Elas não começou agora com a história da Mônica, com a Turma da Mônica e tal. Ela começou lá atrás, né, em 1905, com a revistinha do Tico Tico, né, que era do Chiquinho, que era o personagem, e depois veio a Turma do Pererê. Então, o processo nosso de construção de histórias em quadrinhos foi muito lento, não foi tão forte como lá fora, né, como foi nos Estados Unidos ou foi na Europa, né, que a gente demorou um pouco mais e a forma também como foi feita aqui foi com personagens do nosso cotidiano, personagens do nosso folclore, né? A Turma do Pererê, por exemplo, contava a história de um índio e os amiguinhos dele eram os personagens da floresta. Então, muito voltada para o nosso folclore, a nossa cultura, né? Com uma característica própria. Então, é importante também você lembrar disso, dessa história dos quadrinhos no Brasil. E aí, eu quero trazer também uma outra. Isso aqui a questão do histórico da animação ah, das artes das HQs. Né? Por exemplo, o primeiro desenho, que foi em 1892, lembrar como ele foi feito, né, baseado em quê, né? Então, o aparelho que foi usado, que foi o praxinoscópio,
que ele era um aparelho muito grande, que ele usou uma tecnologia ainda muito primária, né? Porque era poucas imagens, mas com um recurso muito limitado, né? Então, a história da animação já saindo das revistas em quadrinhos e usando essa animação para o cinema foi um processo bem lento, tanto que inicialmente ela era chamada de animação tradicional. Era aquela animação feita com desenho, manual, quadro a quadro, tudo desenhado à mão. Por isso que ela é chamada de animação tradicional. É aquela animação onde o desenhista trabalha, né, com uma folha ou uma célula, como eles chamam, a folha branca, e ali ele ia desenhando, né, ia passando o seu desenho folha a folha, depois fotografava uma a uma e depois sobrepunha umas às outras. Então essa é chamada de animação tradicional. Depois dela vem a animação em célula. Já é um pouquinho mais moderno, porque aí já não é só desenhado. Já usava pincel e tinta, mesmo sendo uma folha. Só que a diferença da animação em célula é que era uma folha de plástico, era uma folha transparente, onde eles poderiam pintar e sobrepor uma na outra. Então levantava e baixava, e fazia um movimento mais rápido, diferente da animação tradicional, que eram folhas e folhas desenhadas e depois sobrepostas. Na animação em célula propriamente dita, eles iam pintando já num plástico, diferente da animação tradicional. Um outro tipo de animação era feita em stop motion, né, que é os bonequinhos feitos em massa de modelar que iam sendo movimentados e fotografados. Movimentado e fotografado. A diferença da HQ para as animações do cinema é que na HQ as revistas são todas em 2Ds, né? E a gente vê aí então que quando começa o desenho animado, como é feito de stop motion, por exemplo, você já consegue ver profundidade na cena, né? Tá vendo aqui a cena, aqui ó, esse senhor trabalhando, a gente já consegue ver o movimento aqui também ao redor do personagem. Então já é uma qualidade a mais nesse processo. E finalmente a gente vai chegar na tecnologia. Aí o cinema começa a passar, foi uma das últimas aulas que eu trabalhei com você, foi o surgimento do CGI, que é a computação, né, a imagem gerada por computadores. E aí ela sai tanto dos filmes de animação, quanto para os filmes em live action, então com pessoas e além dos desenhos animados. E tudo começou de forma muito rudimentar, né? Foi feito muitos experimentos, foram experiências, tanto que eu mostrei que aqui ó, as primeiras imagens que vão surgindo dessas experiências que era o osciloscópio, né? Para gerar estes efeitos aqui, era um aparelho de som que gerava um som e ele vibrava e surgia na tela essas imagens. A partir daqui eles começaram a pesquisar, e chegaram então nos primeiros aparelhos, né, como é o caso do BESM 4, que é esse aqui, para começar a trabalhar então as imagens. E houve, né, aconteceu essa evolução, tanto do som quanto da imagem, né, tem a história toda dos primeiros curtas-metragens de animação, né, que eu comentei com vocês, que foram tudo muito experimental, tudo muito na fase de testes para saber se realmente ia surtir efeito. Tanto que toda essa animação que hoje a gente vê no cinema, dos desenhos animados, começou aqui, ó, para colorir inicialmente os cartazes, criar um cartaz com mais qualidade, porque antes eles eram pintados, o cartaz do filme que ficava lá na porta do cinema. Mas depois que surge o BESM 4 e começa a surgir essa tecnologia de CGI, eles vão melhorando os cartazes, consequentemente começa a investir em efeitos especiais dos filmes, os efeitos que começaram a ganhar, né, as telas, e finalmente a gente chega nos efeitos especiais da década de 90 e surge o desenho animado computadorizado. Nós falamos na última aula a história da Pixar, toda a evolução dos filmes, toda a evolução da tecnologia, toda a evolução da arte, né, em computadores. Então é isso que eu queria mostrar para vocês que vocês peguem isso daí, assistam essas videoaulas,
Vejam as anotações que vocês fizeram destes assuntos em relação à animação e aos desenhos animados, ok? Então, basicamente é isso que vocês vão ter na prova. Boa sorte, bons estudos e até qualquer hora.